Terceira vez. Não é a segunda, a terceira vez. Não podemos esquecer que a minha história Iniciou de futebol... aqui, né? A minha história de futebol começou no Vasco da Gama. Eu tenho um orgulho muito grande disso, de ter trabalhado como assistente do Lopes, ter dado. O primeiro time que eu dirigi foi o aspirante do Vasco da Gama numa preliminar no Maracanã. Mas eu vendo o momento do Vasco, restando 12 jogos, e o que o Vasco já fez por mim, o Vasco da Gama já fez por mim. A minha carreira iniciou no Vasco da Gama. Eu tive o prazer de trabalhar no Vasco da Gama ano passado com o Campelo, em que nós conseguimos fazer um trabalho e conseguimos colocar o Vasco na Sul-Americana. E nesse momento é muito difícil as pessoas quererem aceitar, porque acham que vai manchar a carreira, vai fazer isso, aquilo, e eu não sou covarde. Eu acho que é hora da contribuição, da colaboração. Então eu entendi que o convite não era um convite, era uma convocação. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa terça-feira, abrindo esse Bom Dia Gigante com ele, o novo técnico do Vasco, Vanderlei Luxemburgo, que fez a sua apresentação oficial ontem na Vasco TV. Você que não viu, corre lá para assistir porque foi muito bacana e daqui a pouquinho vou trazer aqui os melhores momentos dessa coletiva virtual, que também contou com a apresentação do novo diretor executivo do Vasco, Alexandre Pássaro. E olha, no final desse Bom Dia Gigante, vamos trazer informações importantes e atualizadas sobre a situação de Martim Benítez. Olha, quem vai falar é a pessoa que está em negociação dessa parada aqui nesse Bom Dia Gigante. Você não pode perder lá no final do Bom Dia Gigante. Vamos trazer tudo sobre Martim Benítez. Será que ele volta ao Vasco? Você vai saber aqui nesse Bom Dia Gigante. E ontem também, na nossa tradicional live de segunda-feira, aqui no canal Atenção Vascaínos, tivemos uma entrevista muito bacana com o ex-diretor executivo Mário André Mazzuco. Olha, ele falou sobre muitas coisas, revelou detalhes sobre sua saída do Vasco, falou também sobre a relação que tinha com o vice-presidente de futebol José Luiz Moreira e também até com o empresário Carlos Leite. É imperdível, você que não viu, o card está passando aqui em cima, depois você corre lá para assistir porque tá imperdível essa entrevista. Eu vou destacar aqui apenas uma resposta dele nessa nossa entrevista e olha, foi até uma pergunta que eu fiz para o Mazzuco sobre a situação dos jogadores que foram contratados após a parada para a pandemia. Muitos jogadores foram contratados e a maioria deles muito contestada. Então eu perguntei para ele, será que em vez de contratar todos esses jogadores, não seria melhor trazer 2 a 3 jogadores para serem titulares absolutos do Vasco? Com a palavra, Mário André Mazzuco. Emerson, sempre é o cenário ideal, mas nem sempre é o possível, né? A gente teve um cuidado de alguns atletas em seus períodos, né? Então, na passagem do Ramon, nós temos um trabalho muito grande na busca por alguns atletas importantes, alguns nomes que chegavam, outros nomes que a gente levantava, para entender característica. O trabalho do Ramon é muito pautado na característica da equipe e ela funcionou muito bem no início, né? Eu acho que houve depois, em algum momento, uma ruptura, as coisas não aconteceram, mas houve uma aposta naquilo que a gente entendia de característica. O fato de render ou não render, é aí que eu falo, Emerson, assim, ele demanda uma adaptação, uns mais rápido, outros nem tanto, demanda um desenvolvimento de um trabalho, e aí quando você tem trocas de comando, com trabalhos distintos, isso te prejudica muito. Então, vamos pegar um exemplo, o Neto Borges. Eu acho que o Neto Borges ele tem um potencial enorme, mas ele teve uma quebra de sequência grande, ele também não aproveitou aquilo que a gente esperava ainda, mas também o ambiente não favoreceu para que esse trabalho se desenvolvesse. Porque se você tem um trabalho de continuidade, trabalho de formação, as coisas, os resultados acontecendo, o ambiente ajudando, todo mundo se adapta mais fácil. E a gente teve essas dificuldades. Então, o pontual a gente tentou em alguns momentos, uma outra situação, que elas não aconteceram, porque além do problema que a gente tem de aquisição de atletas, tem o problema do salário dos jogadores, né? E o futebol, ele é complicado hoje, tem uma disparidade enorme, né? A folha do Vasco, vocês sabem, ela é uma das mais baixas da Série A. E não tem como ser diferente. Então, a gente precisa ser mais eficiente, que é o que a gente tentou ser. E mais uma vez, eu de verdade, assim, lógico, o momento não é bom, mas eu sinceramente acredito que atletas, a maioria deles podem desenvolver. E aí você fala da questão do elenco, eu discordo só que contratou-se muito, porque a gente tem
hoje 50% do time atleta da básica, formado no clube. Isso é um número muito expressivo, mas ele é expressivo quando você consegue atingir bons resultados, quando você tem talvez os outros 50% que funcionem junto com esses meninos. Eu preciso ter um atleta referência que o menino de base se desenvolva junto com ele. E a gente não consegue preencher todas as lacunas pela situação do clube hoje, né? Então, fatalmente você tem que apostar, você tem que ter uma convicção dentro de perfil e característica, e as coisas têm que se desenvolverem. É muito mais fácil isso acontecer quando você tem um treinador para a temporada toda, ou que as coisas aconteçam não tão... E a gente, assim, se a gente for pensar, a gente teve também momentos que a gente foi muito jogo sem vencer, coisas que também machucaram muito a gente ali, que você acaba tendo uma dificuldade de ambiente, tendo que fazer mudanças, e isso acontece, isso prejudica. Agora, lógico que quanto mais situações pontuais que a gente possa fazer, melhor. Só que as situações pontuais, depois desse momento de ano de pandemia, todos os clubes segurando seus jogadores, você não conseguindo contratar porque o boom que deu o dólar. Então foram muitos fatores hoje que, por exemplo, o atleta que a gente tinha um mercado sul-americano interessante, hoje ele qualquer jogador de lá, o salário é altíssimo. Então você já perde aquela oportunidade que você tinha, né? Então, assim, o Emerson, é um conjunto de fatores. Obviamente, cabe ao clube, aos profissionais, terem eficiência em resolver essas questões, né? Por isso que frustração é que eu acho que a gente podia estar melhor, mas ainda acredito nisso, no trabalho, nos atletas, acho que as coisas ainda vão se reverter. E ainda nessa entrevista, o Mário André Mazzucco esclareceu que 2 jogadores, Jadson e Gustavo Torres, foram contratados pelo Vasco a pedido do ex-técnico Ricardo Sapinto. E aí, torcedor, o que você acha? Comenta aqui embaixo sobre os pedidos de Ricardo Sapinto para a direção de futebol do Vasco. Complicado. Você sabe o que é a aposta dobrada da 1xBet? Não? Vá aqui embaixo, no primeiro comentário tem um link da 1xBet. Você entra, faz o seu cadastro, faz um pequeno depósito e usa a palavra promocional Vascaínos. Se você, por exemplo, depositar R$30, você vai começar jogando com R$60. É a aposta dobrada. Use a aposta dobrada na primeira aposta para que você possa ganhar dinheiro e se divertir. Os jogos do Campeonato Brasileiro estão aí. Apostas em todos os jogos, em todas as tabelas de campeonatos pelo mundo inteiro. Mas aposte no Campeonato Brasileiro. Você, afinal, tá por aqui, tá conhecendo os times. É sempre bom ficar ligado. 1xBet, parceiro do canal Atenção Vascaínos. E agora, como destaquei no início desse Bom Dia Gigante, vamos trazer os melhores momentos da entrevista coletiva de Vanderlei Luxemburgo na Vasco TV. Primeiro, ele fala do orgulho de estar voltando ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Então vou colocar todo o meu conhecimento que eu tenho de Vasco, por ter estado com a maioria desses jogadores aqui, a comissão técnica, e uma experiência nova de dirigir 12 jogos, que vai ser um campeonato de 12 jogos. Então eu estou muito orgulhoso de mostrar o Vasco da Gama nesse momento em que o Vasco precisa que todos nós nos coloquemos à disposição do Vasco da Gama. Vai ser muito importante isso, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir não brigar pelo rebaixamento, sim manter o Vasco na primeira divisão. Uma coisa é brigar pelo rebaixamento, outra coisa é você pensar na manutenção do Vasco na primeira divisão. Esse é o pensamento nosso, a manutenção do Vasco na primeira divisão. Luxemburgo também exalta a sequência que o Vasco vai ter agora no Campeonato Brasileiro contra times que também estão brigando lá embaixo no Z4 do Campeonato Brasileiro. Nós temos 5 jogos agora diretos de confrontos, né? Confrontos diretos, né? Então esses 5 jogos vão ser tratados de uma maneira bastante direcionada para isso. Eu acho que a nossa manutenção passa muito por esses 5 jogos. E já conversei com os jogadores, a maioria me conhecia, já está acostumado a trabalhar comigo e já sabe como é que a gente gosta do trabalho. Já começamos uma situação que eu achei que deveria ser feita. Nós começamos no sábado, no domingo já fiz um tempo integral, porque o Vasco está precisando de trabalho, está precisando de estar juntos. Não é só questão do trabalho, estar junto, começar eles entenderem a mentalidade, aquilo que nós queremos, o objetivo do Vasco da Gama. Então nós fizemos um full time no domingo, os jogadores numa boa aceitaram, e eu vejo um ambiente tenso, eu senti um ambiente tenso, que essa coisa inibe o jogador de poder produzir, mas eles estão com a responsabilidade de saber aquilo que tem que fazer. E eu quero que esse ambiente se torne responsável e não tenso.
responsável de saber os seus objetivos, aquilo que nós queremos alcançar. E essa responsabilidade, ela vem com o treinamento, com a dedicação, com aquilo que representa o Vasco da Gama na vida de cada um de nós, a grandeza do Vasco da Gama. Quem conhece a tradição do Vasco da Gama sabe qual é a grandeza do Vasco da Gama. Quem veste essa camisa aqui tem que saber por que está vestindo. Então é isso que nós estamos começando a passar para os jogadores, para saber que o Vasco tem todas as condições de poder continuar na primeira divisão. Só depende daquilo que nós entendermos nesses 12 jogos, que são um campeonato à parte. Responsável pelo lançamento de Thales Magno no time profissional do Vasco em 2019, Vanderlei Luxemburgo também fala sobre o jovem atacante. Eu acho que todo moleque passa por, né? Ele vai assim, né? Uns mantêm uma linha, outros fazem assim, né? Eu estou conversando com ele e já estou identificando as coisas que aconteceram com ele. E já dá para perceber que é menino. E menino, eu cheguei aqui, ele estava no vestiário fazendo massagem na mão. Eu falei, vai ser goleiro? Ele falou, não, professor. Então por que você está fazendo massagem na mão? Machucou? Está quebrado? Não, estou com dor. Sai daí, rapaz, vai trabalhar com o pé, vai lá para dentro chutar a bola. Quer dizer, então isso aí mostra que ele dá, o moleque ele dá uma mudança, né? Dá uma mudadinha para lá, uma mudadinha para cá, mas ele é um menino bom, tá certo? Ele ouve e eu tenho certeza que ele vai voltar a jogar o que ele jogava. É questão de ele ter confiança e deixar ele jogar. Ele é um moleque irreverente, ele é jogador de futebol. Ele é indolente na arte de jogar futebol. Então, se você tolir esse jogador de botar para fora o talento dele, você não pode driblar, você tem que passar a bola de primeira, você não pode dominar a bola no peito, você não pode dar uma lambreta, esquece que ele não vai jogar futebol. Ele tem que deixar fazer tudo aquilo que os outros não sabem fazer. Quer fazer as coisas diferentes. Então ele vai ser incentivado de novo a voltar a fazer aquilo que ele fez lá em São Januário, que ele deu uma lambreta no jogador do Fortaleza e o cara foi expulso e nós ganhamos o jogo. Então ele tem que voltar a fazer isso, que é a arte de jogar futebol que ele tem e os outros não têm. É incentivar isso. Agora ele não consegue marcar. Claro, se ele conseguisse marcar, ele não seria o jogador que ele é para frente. Então a gente tem que dar a ele essa chance de ele poder mostrar o seu potencial novamente. O treinador também parabeniza o time sub-20 do Vasco pelo campeonato, pela conquista da Copa do Brasil sub-20, mas pede calma ao torcedor com os jogadores oriundos da base. Todo mundo sabe que eu gosto de olhar para a categoria de base. O Peck subiu comigo o ano passado e ele era um filé de borboleta, ele era magrinho. Ontem assistiu o jogo, né? Ele incorporou e a jogada deles hoje elas são mais decisivas do que ele já fazia antigamente. Ele era decisivo antigamente, mas ele hoje consegue limpar a frente, consegue achar o companheiro, consegue jogar com a esquerda do lado direito, que é uma coisa que é muito característica no futebol hoje. E eu gostei muito e gostei da equipe, mas a gente tem que ter uma interrogação nisso aí. Todo mundo agora acha que essa equipe, se botar no time de cima, vai salvar o Vasco da Gama e vai manter o Vasco na primeira divisão. Calma. Se eu pegar essa equipe e botar no time de cima, todos ali, nós podemos queimar toda uma geração que pode estar amanhã dentro do Vasco, ajudando o Vasco da Gama. Então, com calma, a gente vai pegar um, pegar o outro. Eu vi o Riquelme jogando, ainda é muito garoto, é muito franzino, mas tem muita técnica, muita qualidade. Joga em diversas posições. Tem um volante que eu vi jogar, o Paraguai, que chega bem, que coisa, mas sente que falta alguma coisa, todos faltam alguma coisa. Então você não pode pegar 10 jogadores, 11 jogadores, vem aqui, bota aqui e os outros passaram a prestar e vocês vão resolver o problema do Vasco da Gama. É muita responsabilidade para um grupo que acabou de ganhar um campeonato importante. Então eles mostraram que tem qualidade. Agora vão ser aproveitados gradativamente, subindo, integrando o profissional, até porque já tem uns garotos aqui da base do Vasco já aqui comigo, aqui em cima já, que já estão aqui com a gente aqui, que é o caso do Julinho, que é um jogador com potencial fantástico, forte, forte do jeito que eu gosto, meio indolente, aquele cara meio irresponsável que tem que se criar um pouquinho de responsabilidade. É meio Thales, né? Gosta de jogar bola, gosta de fazer a coisa diferente e gosta de fora de campo dar uma beijada, uma namorada. Pô, eu também, quando era jovem, eu também gostava de fazer isso aí. Faz parte, pô. Agora o pessoal achar que isso é ruim, achar isso aí que é ruim, é que não tá certo, não. E para fechar, Vanderlei Luxemburgo fala o que o Vasco precisa fazer para pontuar e deixar o mais rápido possível a zona da confusão do Campeonato Brasileiro. Confere só. E que o primeiro ponto de uma equipe que vai jogar para ganhar um campeonato, que são nos 12 jogos, é não tomar gol. Não tomando gol, você já partiu de um resultado. Tá certo? Você tem 3 resultados: perder, empatar ou ganhar.
Você já partiu no resultado, porque está empate o jogo. E se você fizer 0,5 você ganha 3 pontos, que é o nosso objetivo. Se você ganhar 3 jogos de 0,5 são 9 pontos. 9 pontos acrescenta muito dentro do que nós queremos. Então nós temos que pensar com inteligência. Não adianta você querer fazer alguma coisa se você não consegue. Se o time pode ser reativo, vai ser reativo. Se pode ser proativo, vamos botar o time proativo. Mas tem que ser pensando e olhando com calma. Mas o mais importante é nós temos 11 jogadores dentro do campo, tá, que vão impedir que o adversário possa fazer um gol na gente. Que gol vai sair. Até porque nós temos um goleador aqui que bota a bola para dentro, se chegar nele a bola, ele bota a bola para dentro. Então, gol nós vamos fazer. O que nós não podemos é tomar gol. Então, nós partimos desse princípio. E agora aquele quadro com notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. O principal jogador do Vasco no título da Copa do Brasil Sub-20, Gabriel Peck, já está integrado oficialmente e definitivo no time profissional do Vasco. Além disso, o time Sub-20 do Vasco agora passa por um momento de férias e vai disputar com o título da Copa do Brasil Sub-20 a Supercopa do Brasil. Vai disputar essa decisão com o campeão brasileiro da categoria. Essa competição ainda está em andamento e está na fase semifinal. Ainda não há data para essa decisão da Supercopa do Brasil. E para fechar, a informação importante: Vasco e Atlético Goianiense na quinta-feira, 9 horas da noite, vai ter a arbitragem desse cara aí, ó, Sávio Pereira Sampaio, do Distrito Federal, e no VAR, Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. Já já, com loja virtual para atender você também. E para fechar esse Bom Dia Gigante, como prometido, vamos falar sobre a situação de Martim Benítez. Ontem no Bom Dia Gigante, quem pôde acompanhar, o card está passando aqui em cima, o Flávio Dias trouxe a informação que o Vasco mantém o interesse em repatriar esse jogador. Inclusive, ele trouxe a informação junto à CBF que o Martim Benítez, caso o Vasco consiga repatriar esse jogador, ele vai sim poder ser reinscrito na CBF junto ao BID e poder jogar pelo Campeonato Brasileiro. Essa é uma informação importante, mas a gente sabe que essa negociação entre Vasco e Independente é muito difícil, mas o Vasco segue tentando pelo menos prorrogar o empréstimo até o final do Campeonato Brasileiro. A primeira proposta feita pela futura nova direção do Vasco não foi aceita pelo clube argentino. Por isso, hoje ou nos próximos dias, as duas partes podem sim chegar a um consenso e Martim Benítez voltar a vestir a camisa do Vasco. E quem vai falar sobre essa negociação aqui dentro desse Bom Dia Gigante é o novo diretor executivo do Vasco, Alexandre Pássaro, que está à frente dessas negociações e vai falar sobre essa situação que envolve o nome do argentino Martim Benítez. Confere só. O Martim Benítez é um jogador que nos agrada muito, agrada ao Vasco, agrada a nova comissão técnica, como agradou outras que passaram aqui. É um jogador que agrada muito a torcida e as referências que eu tive aqui nesses 2, 3 dias que eu estou aqui são as melhores possíveis dele. A gente sabe da situação, a gente sabe que o contrato por empréstimo se encerrou, sabemos da opção de compra, enfim, de toda essa questão que foi veiculada na última semana. Então o Martim Benítez saiu do Vasco, tá? E se existir qualquer possibilidade agora, seja uma possibilidade primária de prorrogação do empréstimo até o final de fevereiro, para que ele termine a temporada aqui e para que o Vasco também tenha tempo de preparar melhor essa decisão e essa nova decisão para fevereiro. Isto, para o jogador, esportivamente falando, seria importante, seria produtivo, e para o Independente também, que é o clube onde ele tem vínculo, porque o único lugar que ele pode jogar agora entre Brasil e Argentina é o Vasco, não tem outro clube onde ele possa atuar. A janela na Argentina, ela só
reabre, né, a janela de transferência para que ele volte ao Independente e o registro volte para lá no dia 29 de janeiro. E aqui no Brasil as inscrições estão encerradas e há uma possibilidade dele trabalhar no Vasco desde que isso aconteça, a volta para ele no BID, a condição de jogo, aconteça dentro de 15 dias. Então, nós vamos entender agora com o Independente se há essa possibilidade. Com o Martim a gente sabe que há, a gente sabe do carinho, valoriza muito o carinho que ele tem pelo Vasco e pela torcida do Vasco. Então, vamos sim entender sabendo que é uma negociação muito difícil, uma negociação que já havia sido encerrada e que a gente precisa começar uma nova, com novos parâmetros, com novos requisitos, com novas possibilidades e opções para aí sim a gente tentar andar com isso assim que possível. Lembrando sempre que o nosso interesse, caso isso ocorra, ele é quase que imediato, porque nós temos aí um jogo atrás do outro, cada jogo uma final, e se isso for acontecer, tem que acontecer aí nos próximos 7, 10 dias no máximo. É isso, torcedor. Será que o Vasco vai conseguir repatriar Martim Benítez? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Será que você acredita que o Vasco possa sim conseguir trazer Martim Benítez para esses jogos finais do Campeonato Brasileiro? Eu quero saber a sua opinião. E esse foi o Bom Dia Gigante de hoje. E se você chegou até aqui, dá o like. O like é muito importante. Eu só faço esses pedidos no final do vídeo em respeito a você que está aí do outro lado e você que assistiu e ainda não é inscrito no canal Atenção Vascaínos, se inscreve aqui embaixo no canal e acione também o sininho das notificações. Assim, sempre que a gente subir um vídeo, você vai ser notificado pelo YouTube. E eu peço também para você seguir a gente nas nossas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram. A gente está aí nessas 3 redes sociais e contamos também com a sua audiência no nosso segundo canal, o Ave Mais. Inclusive, hoje cedo, a Mari Barata trouxe as informações, o card está passando aqui em cima e você vai ficar muito bem informado também no nosso Ave Mais. Grande terça-feira para vocês, mais tarde tem AV News com Flávio Dias, recheado de informações, inclusive com notícias sobre essa situação de Martim Benítez. Confere só mais tarde, 10h30 da noite, aqui no canal Atenção Vascaínos. Ótima terça-feira para vocês, tamo junto, daqui a pouquinho lá no AV Mais. Valeu, galera! Ver se continua apontado para cima, pro céu. Tá, não tá sonsa não, nem o Covid deixou ela sonsa não, continua vivo e olhando pro céu. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca!